boa noite. Estamos reunidos hoje para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Vamos fechar nossos olhos, respirar devagar, acalmando nossos corações, buscando em nossa mente a figura de Jesus, sintonizando-nos com um plano maior. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu Evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Livro dos Espíritos, capítulo 2, item 3, materialismo. Questão número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? Resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos e pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Questão número 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Resposta dos Espíritos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo, que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Ainda hoje, uma parte da humanidade acredita que a vida se resume apenas na matéria e que a morte dessa matéria apaga, destrói todas as lembranças, fatos, sentimentos, experiências, enfim, a nossa individualidade. Resumindo, tudo isso no nada. Essa concepção ainda faz parte do orgulho e da presunção do homem. E a doutrina espírita veio trazer esclarecimentos com teor filosófico e científico em socorro dessa parte da população, tirando deles o horror da desesperança do nada. Que assim seja. Olá, e agora vamos ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. A pergunta 149 foi: em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte?
Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150B. A alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha sido dado à sua vida. Quando mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. 151. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de cada alma ou espírito, que é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualização. Se não houvesse após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas no mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Mais uma vez, vemos através dessas questões a revelação da grandiosidade e da misericórdia de Deus, que nos mantém além da vida eterna, a nossa individualidade, as nossas características,
e que nos permite o avanço, encarnação a encarnação, através do tempo, para que possamos chegar no estágio, como foi dito, da felicidade eterna, por termos atingido a pureza de espírito. Que assim seja. Com muita gratidão, vamos elevando nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando, nos fortalecendo. Rogamos, Mestre querido, que abençoe e fortaleça nosso propósito de nos melhorarmos. Dê-nos sempre, Senhor, força e coragem para enfrentarmos os desafios de nossos dias. E assim, agradecidos, encerramos nossas reflexões de hoje. Que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer desta semana. Que a tua paz esteja sempre conosco. Obrigada, Jesus, que assim seja.